É fato que o dilúvio aconteceu. O evento do dilúvio é um dos poucos mitos que realmente é verdadeiro. Acontece que todos os povos, sem exceção, contam a história do dilúvio. Não importa o povo, não importa a nação. Cada um contará a sua própria história sobre o dilúvio. Vendo que cada povo, cada nação, a seu modo, sempre terá uma história sobre o dilúvio, temos que observar quais foram os motivos, ou o motivo que levou estes povos, estas nações, a terem uma história em comum. O mito do dilúvio, ou a realidade do mito do dilúvio, não é um conto de ficção, é uma realidade que faz parte da história da humanidade. Mas qual foi o motivo que levou estes povos antigos a contarem a história do dilúvio? Existem alguns motivos que levou estes povos a formatarem a história do dilúvio. Primeiro, temos que levar em conta que estes povos que relatam o dilúvio sempre moravam perto de grandes rios. No mundo antigo, nós tivemos alguns povos que moravam perto de grandes rios, tais como os sumérios, que moravam próximo aos rios Tigre e Eufrates. Nós temos também o povo chinês, que moravam perto dos rios Amarelo e Yangtze. Na Índia, nós temos os povos hindus, que moravam próximos dos rios Indo e Ganges, e também o povo do Egito, que moravam perto ou próximo do rio Nilo. Tem uma coisa que você sempre tem que lembrar: estes rios sempre inundaram. Estes rios sempre sofreram inundações com as grandes chuvas. E antes do ser humano morar perto ou próximo destes grandes rios, estes rios sempre sofreram com as inundações devido às grandes chuvas. Mas por que estes povos foram morar perto destes grandes rios? Estes povos foram morar perto destes grandes rios para terem acesso à água. Tendo acesso à água, eles começarão a criar animais. Vão parar de caçar e vão começar a pecuária, com a criação, domesticação destes animais. E também eles vão trabalhar a agricultura. Neste período começa-se a se desenvolver o que conhecemos hoje como agricultura. Com isso, nós temos o nascimento, crescimento e o desenvolvimento da civilização. Lembrem-se, estes rios sempre encheram, desde sempre. Não se esqueçam deste detalhe. As cheias, as inundações e transbordamentos destes rios sempre aconteceram, e de quando em quando, ao longo do tempo, estes rios alcançavam patamares de águas inimagináveis. Mas, neste período, o ser humano ainda é nômade. Pouco mais da metade do Neolítico, uma pequena parte dos seres humanos começaram a se fixar próximo destes grandes rios. Nesta época, uma pequena parte destes seres humanos pararam de serem nômades. Para eles, era conveniente ter acesso aos animais sem se arriscar a caçar e ter acesso a frutas, legumes, etc., sem se preocupar em disputar estes vegetais com outros animais. Este período da história da humanidade é conhecido como pré-história. E com a criação de animais e com o desenvolvimento da agricultura, estes seres humanos sedentários tiveram mais acesso aos alimentos. Lembrem-se do que eu disse antes, que estes rios sempre encheram. E como estes rios sempre encheram e os seres humanos moravam próximos a estes rios, logicamente que estes seres humanos começaram a se deparar de quando em quando com as cheias destes grandes rios. Uma coisa que você tem que pôr em mente é que quando estes seres humanos pré-históricos moravam perto destes grandes rios, não é que eles moravam a 10 metros ou a 100 metros destes rios. Eles moravam a uma distância de mais ou menos entre 10 quilômetros a 70 quilômetros. Claro que as habitações mais nobres
ficavam mais próximo destes rios, e as habitações mais pobres, que eram menos nobres, ficavam mais afastadas, nas zonas periféricas. É como hoje nas praias, que você vai à praia e vê os ricos morando próximo à beira da praia e os pobres morando longe, bem na periferia do litoral. Mas de qualquer maneira, morando próximos a estes rios, estes seres humanos largaram seus hábitos nômades. E levando em conta que estes rios sempre encheram, desde sempre, os rios Tigre e Eufrates, os rios Amarelo e Yangtze, os rios Indo e Ganges e o rio Nilo começaram a inundar com as grandes chuvas. E como sempre eles ficavam cheios, eles passaram a serem percebidos pelos seres humanos que moravam próximos a estes rios. Com isto, estes rios começaram a atingir as moradias destes seres humanos. Os períodos de tempestades, tormentas, pedáguas, monções, etc., proporcionavam grandes cheias, grandes alagamentos, grandes transbordamentos, ou seja, grandes dilúvios para os seres humanos que moravam próximos a estes rios. E com o tempo, cada povo, cada nação, cada clã, cada raça e cada tribo contava o acontecimento destas grandes inundações ou dilúvios ao seu modo. E para quem pesquisa mitologias e histórias, vai se deparar com um pequeno detalhe. Todos estes dilúvios, todas essas grandes cheias aconteceram antes da escrita. Sempre vai ser relatado pelos povos antigos, que vai dar mais ou menos o mesmo período. E como a escrita nasce na Suméria, os negros sumerianos foram os primeiros povos antigos a registrar o acontecimento destas grandes cheias ou dilúvios. Depois, com o crescimento da escrita que ocorreu na civilização egípcia, na civilização hindu, na civilização chinesa e etc., estes povos também começaram a relatar o advento do dilúvio em seus relatos escritos. É fato comprovado que o dilúvio aconteceu ainda na pré-história, no final do Neolítico. É consenso geral que, quando surge a escrita com o povo sumeriano, começa o que se conhece como história, porque antes do surgimento da escrita, que foi criada pelo povo negro da Suméria, não existe história. Então o que existe antes da escrita é a pré-história. E é justamente na pré-história, no final do Neolítico, que todos os povos da Terra vão relatar o grande evento do dilúvio. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.